não acordou, né? Então vamos lá, vamos começar esse horário novo, senão a gente não consegue iniciar. Eu estou mandando mensagem pro pessoal aí, e se eles acordam. Bom, vamos lá, galera. Oi, pode falar, Felipe. Esse horário vai ser para sempre? Forevermente. Tá sempre, tá? Não sempre não, até vocês acabarem o curso. Ah, sim. Bom, vamos lá Mas então, galera. na escola vai ser assim também? Oi? Quando voltar às aulas na escola vai ser esse mesmo horário? Sim, senhor, esse mesmo horário. Uhum. Bom, continuando então. Então hoje a gente vai falar sobre software, né? E aí, galera, nós temos que falar então nós temos que falar, tive que dividir em duas partes, né? Então, dividir em duas partes. Primeiro, hoje nós vamos falar sobre o Windows, tá? E a semana que vem a gente vai falar sobre software livre. Então, primeiro de tudo, né? Quais são as versões do Windows e suas características, né? Como que o Windows trabalha e suas características? Nós temos muitas características em comum no Windows, né? Algumas são praticamente sem serem mudadas, né? A gente tem aí algumas características que são que vêm desde da primeira versão, né? E são coisas que a Microsoft foi trazendo, né, até os dias atuais. E por que a Microsoft fez isso, né? Para que ela fez com que o seu sistema não tivesse meio que uma atualização, assim, né? Foi porque, galera, porque o sistema, para fazer sucesso, ele apostou, né, apostou ali em um tipo de estrutura que a Microsoft pudesse estar sempre no controle. Então, quer dizer, por mais que tentasse mudar o sistema operacional, por mais que a Microsoft por diversas vezes tentou mudar, né, ela nunca conseguiu, né? E por que ela nunca conseguiu? Porque sempre que a Microsoft tentava mudar alguma coisa, nós vamos falar isso lá nas versões, ela tinha algum problema, né? Então, ela sempre tinha algum problema que fazia com que ela tivesse que mudar de ideia. E aí, pessoal, isso aí vem desde quando ela compra o DOS. Então, lá nos anos 70, lá nos anos 70, a Microsoft, ela não tinha, no final dos anos 70, é lógico, a Microsoft ainda não tinha desenvolvido o seu sistema, tá? Então, ela compra o DOS, na verdade, chamava só DOS, tá? E aí, depois, ela compra e começa a fazer uma implementação dentro dele, tá? DOS é Disk Operating System, sistema operacional em disco, e esse sistema operacional dentro do disco, ele foi melhorado, né? E aí a Microsoft, com base nele, cria o Windows. Falar que o sistema operacional custou 50 mil hoje, né? Parece uma coisa assim, se a gente for 50 mil dólares, é lógico, dá ali 200 mil reais mais ou menos. Se nós formos ver bem, é pouco dinheiro, né? Por que pouco dinheiro? Porque hoje qualquer programa vale aí na casa dos bilhões, tá? Então,
Por isso que hoje, se a gente for falar em um programa, um software, né? Seria ali, né, um custo muito baixo, tá? Então, depois eu mando isso aqui para vocês, tá? Então, assim, o que é um sistema operacional? O que a gente tem que lembrar? Sistema operacional é o que junta o software e o hardware, tá? Então, é o que vai fazer o software e o hardware conversar, tá bom? Então, o que vai fazer esta comunicação entre software e o hardware é o seu sistema operacional. Na verdade, nós já discutimos também que não é bem o sistema operacional que faz isso, né? Quem faz isso é o kernel, é o núcleo do seu sistema operacional. Então, o núcleozinho, a parte central do seu sistema operacional, é o que vai fazer esta comunicação, tá, galera? Então, é isso que vai fazer os dois conversarem. Por isso que, às vezes, nós não podemos chamar um sistema operacional apenas de um programa. Tá? A gente não pode chamar assim, porque se nós falarmos isso, nós estamos errando. Tá? Bom, e hoje, o que mais nós temos que falar sobre sistemas operacionais é o seguinte: o sistema operacional também ele pode ser um sistema proprietário, assim como é o iOS da Apple, o Windows da Microsoft, que é um sistema livre igual o Linux, tá? Semana que vem nós vamos falar bastante sobre o sistema livre, mas que vocês não podem se esquecer ou não podem deixar de pensar. Não é porque você instalou, não é porque você está usando você está instalando um sistema Linux ou está fazendo um sistema livre que ele tem que ser gratuito, tá? Livre quer dizer liberdade. A liberdade é, inclusive, para cobrar por isso. Quer cobrar pelo seu sistema? Ah, eu quero. Você pode cobrar. Não há problema algum por isso, desde que ele siga aquela padronização de liberdade, dos conceitos de liberdade, tá? E uma outra coisa que nós precisamos entender muito é sobre a questão dos números binários. O que são os números binários? Os números binários é como era feito toda a programação. Antigamente, evidente, eram só zeros e uns. Eram zeros e um, ligado e desligado, e aí tinha uma tabela, chamava tabela ESC. Com essa tabela, você conseguia fazer toda a programação do seu computador, tá? E assim, além de depois, como a informação era binária, hoje nós estamos na hexadecimal, mas ainda é muito importante, ainda usamos muitos números binários. A gente tinha ali, né, nessa numeração binária, além, né, dessa tinha que converter, como o computador só entendia números binários, nós tínhamos que depois converter esses números para decimais. Para quê? Ou nós pudéssemos entender essa linguagem depois. Os primeiros programadores, pessoal, eles tinham muito trabalho, era um trabalho absurdo. Por quê? Porque assim, eles tinham que escrever o programa, eles tinham que escrever todo o programa na linguagem, lá em C, depois no C, né? Até antes do C, escrevia-se em linguagem de máquina, tá? Como o Assembly, que é uma linguagem muito, assim, rústica. Hoje em dia, não dá para fazer nada, tá?
E aí, eles tinham que pegar, escrever aquela linguagem, escrever na linguagem normal nossa, o que eles queriam. E aí depois eles transferiam para uma numeração para numeração binária. Então, por exemplo, ele queria fazer um programa que armazenasse um nome na tela. Ele ia lá, fazia toda a estrutura lógica para aquilo, né? Para escrever um número na tela, ou desculpa, armazenar um nome, a pessoa digitar um nome, ele fazia na mão, escrevia. Depois ele usava uma coisa que chamava cartão perfurado. Ia perfurando 0 e 1, 0 e 1, tá? Aí ele ia conseguindo programar. Era bem complexo programar antigamente, tá? Eu não cheguei a pegar isso, eu cheguei a ver cartões perfurados, mas só ver mesmo. Nunca cheguei nem a ver o compilador. Esse compilador era uma máquina que você colocava o cartão dentro, tá? E aí ela lia todo o cartão. Então, ela ia lendo todo o seu cartão e depois exibia o resultado. Temos que lembrar que durante grande parte, né, não se tinha HD, não se tinha dispositivo de armazenamento. Então, aí, o que acontecia? Como não tinha dispositivo de armazenamento, tá? Esses cartões perfurados, a gente fala, eles eram gravados ou em disquetes, já seria moderno, ou então eles eram gravados também em fitas. Então, tinha umas fitas que eram feitas as gravações. Tá? Era bem interessante isso aí também, essa questão da fita. Tá? E uma coisa... Então, estava falando da questão da fita, né? A fita era legal que, por exemplo, um dos primeiros sistemas operacionais modernos, que a gente chama, que é o Unix. Quando o Unix foi criado, o Unix ele era disponibilizado em fitas. E eram umas fitas grandonas, bem estranhas. Não fita cassete, uma fita grandona que você colocava nos computadores e ele rodava. Era bem legal isso aí também, tá? Pessoal, era tipo um pendrive. O que seria o que o pendrive é hoje, tá? Então, assim, como que a tecnologia evoluiu tanto, né? Com o passar do tempo, que aconteceu? Primeiro, o próprio barateamento, se a gente pegar, analisar 50 anos de tecnologia, até os anos 90, se você pegar lá até 2000, de 1950 até 2000, são 50 anos, aí você faz uma análise. Então, assim, você faz uma análise depois, nesses últimos 20 anos. A evolução foi gigante. Então, a evolução foi muito grande, tá? Assim, por que isso aconteceu? Aconteceu porque, com o passar dos anos, a tecnologia também foi barateando, tá? E aí, essa tecnologia barateando, ela foi ficando mais propícia, mais fácil de ser acessada. Então, por isso que a tecnologia evoluiu tanto. Uma das coisas que aconteceram foi o fato, né, do próprio uso, né? Quanto mais pessoas foram usando, né, mais ela foi evoluindo, e também essa parte de
de ter mais fabricantes e ir barateando. Tá bom? Bom, galera, vamos pro nosso. Outra coisa que evoluiu muito, que está muito presente na nossa vida, foi a telecomunicação. E uma coisa que eu já falei para vocês foi que em 200, em cento e poucos anos, até agora próximo aqui, você só conseguia falar com uma pessoa se a pessoa tivesse com um aparelho ali, né? Ou muitas vezes até em casa. Se você pegar o celular, ele chega aqui nos anos 2000 já, né? Ele se populariza na segunda metade dos anos 2000, que vem as linhas pré-pagas, aí ele fica melhor. E hoje a gente vai ver, né? Hoje a gente consegue se comunicar de qualquer lugar, todo mundo tem um pacote, nem que seja mínimo de dados, e aí você consegue também até ver a pessoa. O tanto que a tecnologia foi evoluindo, tá? E muito rápido, né? Muito rapidamente. Hoje, ao contrário, se você perguntar para alguém se ela tem um telefone fixo em casa, a pessoa vai estranhar, né? A pessoa vai falar, não. Se uma pessoa falar para você que tem, né? Eu tenho um telefone fixo aqui na minha casa, você vai achar estranho, né? Hoje já não é tão usual você ter um telefone fixo. Era uma coisa que chegou numa época da vida, era normal. Tanto que antigamente, quando você ia fazer um cadastro em algum lugar, se você não tivesse um telefone fixo, você não era aceito. Hoje já isso caiu muito em desuso, tá? Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício. Vai lá, 10 minutinhos para vocês fazerem, por favor. Vamos lá, galera. Pode mandar lá no WhatsApp direto, tá?
Bom, vamos lá, galera. Então, continuando aí, né? Uma coisa legal aqui, eu gostei até que o Gabriel colocou, né? Melhoria da tecnologia, ela melhorou até a nossa vida em si, por exemplo, a saúde, né? Você vê as melhoras, tem, por exemplo, até amanhã, se eu não me engano, vai passar no Fantástico a questão do 5G, uma matéria sobre o 5G. Eu acho que é amanhã. Procurem assistir, que é bem bacana, e ela mostra como que o 5G pode melhorar a nossa vida. Porque o 5G ele não é só velocidade, tá? Ele não vai ser só isso, né? Ele vai ser assim, mais inteligência na transferência dos dados. Por exemplo, a questão dos carros, né? Os carros autônomos, a questão, igual o Gabriel falou da saúde, a questão de operações via essa tecnologia, agora já tem essa rede, mas vai poder ser mais, né? Que é a nossa, o uso aí de cirurgias à distância. Então, o 5G, por isso que essa guerra política aí pelo 5G, ela tem que acabar, porque o 5G, ele representa muito mais que isso, tá? É muito mais que só ter uma internet mais moderna, né? O 4G, quando vem quando muda do 3G para o 4G, né? Desculpa, quando muda do 2G, a gente muda, né? A única coisa que mudou, para ser bem sincero, assim, que evoluiu, foi a questão de velocidade. Então, as conexões ficaram mais velozes, tá? Só que, quando a gente fala em... Quando a gente começa a falar no 4G depois, ele ficou mais veloz ainda. Só que é só velocidade. Agora o 5G não, tem toda uma outra condição que também vai auxiliar, principalmente, pessoal, nesses processos ali de evolução mais e mais da tecnologia. Tá? A tecnologia ela vai ficando cada vez mais simples. Tanto que as pessoas hoje, se a gente for fazer um estudo, as pessoas vivem muito mais. Você pode ver, as pessoas vivem muito mais do que viviam há 50 anos atrás, por exemplo, tá? Bom, galera, e aí, igual eu falei para vocês, dividir a aula em duas. A primeira parte é o que é o Windows, né? Primeiro, o Windows é um sistema proprietário da Microsoft, né? A Microsoft é dona de todo o código-fonte, de toda a sua estrutura, e ele é fechado. Então, ele é um sistema que ele não tem o código aberto. As pessoas não podem acessar o código do Windows, tá? E para utilizá-lo, você tem que pagar uma taxa. O Windows ele trabalha com o tipo de licença paga. Como é o tipo de licença paga? Né? E qual são as diferenças? É o tipo de licença que você paga e usa ela. Então, você compra uma assinatura, você compra o sistema, instala na sua máquina e você pode usar para sempre. Como as empresas têm trabalhado hoje, atualmente? Atualmente, as empresas têm trabalhado no modelo que você usa o software, você usa, por exemplo, a Adobe. Como é que a Adobe trabalha? A Adobe trabalha com um modelo assim. Você usa o pacote Adobe, tá? E aí, você vai e paga por mês. Então, todo mês, você vai lá e paga alguma coisa. Então, todo mês lá você paga uma quantia. E aí, tem vários tipos, né, de uso. Tem quem é professor paga uma taxa, tem o padrão. Pra vocês terem uma ideia, cada programa da Adobe, se você não tiver nenhum tipo de desconto, por exemplo, Photoshop, você tem que pagar R$100 por mês, né?
Só que aí você tem direito a atualizações e assim vai. Quando você compra um programa, como é que era antigamente? Você ia lá e comprava o programa. Por exemplo, o Adobe Creative Cloud, né? O CC, o primeiro. Você comprava e você tinha ele. Só que quando veio o CS, o CS, não, o CS6, por exemplo, você comprava. Quando veio o CC, você não podia. Ele atualizou e você tinha que ficar com o seu. Essa é uma das coisas, das melhorias de você alugar o programa ao invés de você comprar. Por exemplo, seria a mesma coisa que você alugou a licença do Windows 10, saiu o Windows 11, você não precisa comprar o Windows 11, né? Aí você pega e instala um update. Igual o Felipe falou, no Linux você não paga. Você pode baixar, não só pode baixar, como você pode redistribuir, fazer um monte de coisa, tá? Bom, depois eu mando para vocês. E aí agora eu quero um negócio aqui. Vocês façam antes de mim. Quero ver o que vocês lembram. Eu, eu já falei para vocês de cada versão dessa aí. Quero que vocês vão me mandar o que vocês lembraram de cada uma delas. Ó, só a pergunta do Felipe aqui. O Felipe perguntou assim, ó. Ele comprou o Windows 10. Aí ele formatou. Ele perde a key? Não. Você pode formatar o tanto de vezes que você quiser. O que você não pode é assim, instalar em instalei no computador da sala. Depois eu vou lá e instalo no computador de uma outra pessoa. A mesma chave, não pode. Usar uma chave diferente. Aí quando os dois entrarem na internet, ele bloqueia. Ele avisa que essa chave está sendo usada. Tá bom? Mas formatar, você pode formatar quantas vezes você quiser. Teve uma época que tinha um papo que você podia formatar o Windows só 3 vezes. É lógico que era lenda urbana, tá? Não existe isso aí. Você pode formatar quantas vezes você achar, desde que não use a mesma key, né, em duas distribuições ou duas máquinas com Windows diferentes. Então vai lá, pro pessoal, escrevam para mim aí o que vocês entenderam de cada uma delas.
Bom, então vamos lá, pessoal. O Felipe falou que não sabia que existia o Windows ME. ME quer dizer Millennium Edition, é separado, Felipe. É M pontinho Ah, E. eu achei que era ME, não ME. Não, é Millennium Edition. É, vou falar dele também, tá? Bom, galera, então vamos lá. Então eu falei para vocês falarem, porque a gente já falou sobre eles, né? Nós já falamos sobre todas essas versões, tá? E aí as características de cada um. A Microsoft, ela sempre, uma das coisas que ninguém pode tentar condená-la é de arriscar, né? Então, ela sempre arriscou, ela sempre arriscou, quis algo novo, né? Para ter algo novo, perdão. Então, qual que é essa questão de arriscar ou não? Esse arriscar, ele é assim, é criar algo que mude alguma coisa. Por exemplo, a primeira versão do Windows, se você pegar a primeira, o Windows 3.11, a primeira que saiu para venda, tá, pessoal? É o que a gente conta. Tem um monte. Se você for lá no Google e digitar versões do Windows, você vai ver que tem um monte lá. Mas a primeira que veio para venda foi o Windows 3.1, tá? Na verdade, ponto 1.1 ainda, né? Nem ponto 1. Se você pegar ela e pegar o Windows 10, você vai ver que tem muitas características desde aquele tempo. Se você pegar o 95, então, mais ainda. E assim foi indo. Ela evolui muito pouco, mas ela tenta mudar. Quando ela muda e vê que deu errado, ela volta para o anterior. Então, o 3.11 foi o primeiro, foi uma revolução. Stonks. Oi? Stonks. Ah. Então, assim, o 3.11, ele era, para a época, era algo muito especial. Então, por quê? Por causa dos sistemas de janelas, o uso do mouse. Então, tudo isso foi uma coisa que são assim, novidades, né? Não eram novidades na época. A Apple ficou muito brava, porque a Apple falava, né, que a Microsoft estava plagiando o sistema dela. Só que a Apple também copiou de alguém. A Apple, na realidade, ela copia esse sistema da Xerox, o sistema com janela, sistema com mouse. A Xerox foi a primeira a fazer um estudo assim, tá? Bom, depois veio 95, 95 ele veio. Ele é o primeiro a vir com o menu iniciar, igual nós conhecemos hoje. Ele tinha alguns problemas, principalmente na questão do travamento, mas na verdade era o hardware que era ruim mesmo, tá? E ele veio com a primeira novidade, é o Internet Explorer, né? Que ele vem nessa primeira versão aqui, tá? Depois vem um dos mais fantásticos de todos, tá? Na minha opinião, que é o Windows 98. Ele já vem com serviço de redes, que nós usamos até hoje. Já vinha com serviço de multimídia, que também nós usamos até hoje. E ele foi o primeiro sistema que eu consegui jogar em redes, tá? Então, eu conseguia, por exemplo, pegar o 98, tinha um jogo primeiro que eu joguei em redes, foi o Age of Empires. Então, eu pegava esse Age of Empires, rodava ele em LAN, lógico que ainda não era na internet, igual nós conhecemos hoje, mas em LAN, e aí você conseguia fazer esse sistema, você conseguia jogar com seus amigos, desde que estivéssemos todo mundo na mesma rede e fazendo uma conexão ponto a ponto. Então, fazer uma conexão ponto a ponto, uma máquina conectada a outra, e aí a gente conseguia fazer ele jogar, tá? O 2000 ou o ME, na verdade, cara, ele teve algumas coisas legais, como, por exemplo, ele é o primeiro a ter o auto run. Então, por exemplo, quando a primeira vez que você colocou um pendrive, nem era um pendrive, ele rodava sem instalar um programa, foi no ME. Mas qual que era o problema do ME? Travava muito, demais da conta, tá? Ele dava tela azul sozinho, sem nenhum problema de hardware. Então ele era muito ruim. Ruim assim, acima de qualquer limite, tá?
Depois veio o mais maravilhoso de todos, né, que é o XP. O XP, ele vem... para vocês terem uma ideia, o Windows ME ele é lançado em dezembro de 99 e início de 2000. Em 2001, em março de 2001, já tinha o XP pronto, né? E o XP, ele ficou... Não é que o XP não teve bug, gente. Teve, tanto que ele teve 3 Service Packs, que eram atualizações que modificavam quase a estrutura do programa todo. Mas, mesmo com todos esses problemas, ele ainda foi um dos que tiveram aí mais sucesso, tá? O XP, ele teve... o XP, ele teve 3 Service Packs e ele teve atualizações ao longo de 13 anos. O sistema que mais teve atualizações em período da Microsoft na história, tá? O 7 ele teve atualizações de 2007 até 2018, tá? O Vista eu sempre procuro falar dele como um sistema não compreendido. Por que não compreendido? Porque, pessoal, o pessoal falava muito mal do Vista, que ele era muito lento, mas era porque a reclamação principal do XP é que o XP era inseguro, pegava muito vírus, não sei o quê. Aí lançaram o Vista cheio de segurança. Aí ele ficou lento. E o hardware não ajudava, tá? Não é porque era lento por causa do sistema, era porque o hardware da época não era bom. Tinha máquina com 256 MB de memória, Celeron 500 ainda, né? Então, por isso que o sistema não rodava direito. Mas ele era muito bom, tá? Eu usei bastante ele. Aí veio o 7, o que aconteceu? Após muitas críticas ao Vista, sua velocidade, o pessoal comprava, eu falo que foi o sistema... Eu falo que foi um sistema, assim, que o Vista, né, que me ajudou muito. Por quê, pessoal? Porque o povo comprava a máquina com o Vista e via para pôr o XP. Depois veio o 7. O 7 ele é a base do Vista. Aliás, o 7 ele tem uma opção que ele roda o XP, uma versão tipo XP Edition, sabe? Então você roda ele similar ali ao que nós tínhamos no XP. Mas, na verdade é igualzinho, tá? Depois vem o 8, aí o 8. A Microsoft ela tenta tirar o menu iniciar, atribuir a interface Metro. E a interface Metro ela é muito legal. Ele volta com mais requisitos de segurança. Mas o que aconteceu? O povo, acostumado em utilizar o Windows 7, né? Na verdade, acostumado com o Windows, né? Então, acostumado ali, parou, não conseguia mais utilizar o 8. Na verdade, é meio por preguiça, né? De se atualizar, tá? E aí, acabou que em 2015 a Microsoft lança o 10, volta o menu iniciar, tem um pedaço da interface Metro. Agora falaram, eu ouvi dizer que vai ter uma atualização e vai ser a principal atualização vai ser com referência... Quando sai o Windows 11? Então, não se sabe. Falaram que vai ter uma atualização muito grande, tá? E aí essa atualização vai ser principalmente o menu iniciar. Está sendo escondido as 7 chaves. Ninguém sabe ainda como vai ser essa atualização, tá? Mas, por enquanto, é só a atualização mesmo. E já faz muito tempo. A Microsoft, acho que lá só do 3.11 para o 95, que ela demorou tanto tempo assim para lançar um sistema novo, né? Uma das coisas que fizeram com que a Microsoft não lançasse nada, por enquanto, né? É essa questão da gente ali ter parado, né? De comprar tanto PC. Hoje o mercado mobile cresceu muito e o mercado de computadores e notebooks deu uma diminuída. Então, mais por isso mesmo, tá? Bom, e aí o que fez mais
as pessoas terem sucesso com relação ao uso ali né, do Windows. É a parte de arquivos e pastas, tá? Que é a mesma até hoje, né? É a mesma desde quando começou, né, gente? Desde quando começou lá, é a mesma estrutura. Se você quiser criar uma pasta, botão direito, a mesma estrutura de uso. Então, por isso que uma dos sucessos, né, foi devido a isso, devido a Microsoft não ter mudado a sua estrutura. Bom, na primeira pergunta, eu perguntei para vocês sobre o Windows especificamente. Agora eu quero saber, e os sistemas que você já usou? Você saberia falar as características dele? Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Não deu tempo, né? Bom, então, galera, quais são também as características que o Windows tem, né? Uma das novidades, ela veio no Windows 8, tá? Mas hoje ela é novidade, é a conta Microsoft. Você pode logar com uma conta Microsoft e aí esta conta, né? Ela vai ficar ali para uma conta sua de trabalho, tá? Então, qual que são as vantagens? As vantagens são de você já utilizar alguns produtos da Microsoft, tipo Skype, Hotmail, assim, direto, tá? As desvantagens, é evidente, você tem um sistema original, você não vai me logar num sistema pirata, tá? O que vocês têm que tomar cuidado? Quando você estiver instalando, ele vai pedir para conectar. Se você não tiver uma licença, não conecta na internet, tá? Porque senão ele só vai deixar você acessar com uma conta Microsoft. Aí vocês têm que tomar esse cuidado, tá? O cuidado de, na hora que você estiver instalando, você chegar e tirar o cabo de rede, ou então, se for um notebook, não conectar antes, porque ele vai te perguntar, tá? Outra coisa é o registro do Windows, né? O registro do Windows, ele, pessoal, ele vai servir para algumas configurações. Então, você entra aqui, ó, regedit, tá? Ele vai entrar nesta tela e aqui você vai entrar no editor de registro e você pode ir fazendo algumas alterações, tá bom? É lógico, tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo da alteração que você faça, você corre o risco do seu sistema não funcionar mais, tá? Outra coisa importante é o gerenciador de tarefas. Para abrir ele, você aperta Ctrl Shift ESC e aí dentro dele você pode finalizar um programa, tá? Então você pode, por exemplo, tem um programa ali que está gastando muita memória, então tem um problema, às vezes você entra nessa tela e ele vai aparecer não respondendo, aí você pode finalizar, é só clicar em cima e clicar em finalizar a tarefa, ele vai fechar, tá bom? Outra coisa também aqui ainda dentro do gerenciador de tarefas, você pode habilitar o seu desempenho, verificar aí o seu desempenho, como é que tá, o que ele está usando, o que você tem de memória. E, pessoal, uma coisa que eu percebi na última atualização do Windows 10 é a seguinte: o Windows 10 está consumindo muita memória RAM. Então, por exemplo, você aciona ele, já são quase 3 GB de RAM que vai. Então, você pega um computador, por exemplo, igual esse meu aí, que está só com 4 GB de memória, ele está rodando ali no gargalo. Então, hoje, com essa nova atualização, tá? Tem que rodar pelo menos com 8, tá bom? Que mostra um histórico de aplicativos. Aí é outro problema do Windows. É você ter aplicativos que fiquem rodando, mesmo que você não os utilize. Então, por exemplo, tem um monte de aplicativo aqui que a gente nem usa, tá? Ou nem estão em uso. Então, como eles não estão em uso, não havia a necessidade, né, dele estar ali sendo executado. Então, é uma das coisas também que o Windows acaba com a nossa memória. No Linux lá não tem isso, no sistema livre não tem isso, tá? Inicializar é o que você inicializa quando você liga, e aí eu, por padrão, eu já venho aqui ó, e vou tirando tudo. Ó. Venho aqui, desabilitar, só clicar ali. Se ele aparecer desabilitado, ele não vai iniciar juntamente com o seu computador. Só ir desabilitando tudo, tá? Pronto. Agora ele vai carregar menos coisas ao inicializar. Os usuários, se você tiver só um, vai aparecer um só, igual o meu está aqui. Aqui vai aparecer alguns serviços que estão em uso, tá?
e alguns outros detalhes do que nós temos em execução. Outra coisa que é muito importante do Windows também é, vamos supor, eu estou aqui, nesse caso da minha distribuição, eu estou usando todas as ferramentas gráficas aqui, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, eu aperto a tecla Windows Z para entrar no Explorer. Depois eu venho aqui, ó, este computador, botão direito, eu venho em propriedades, tá? Aí aqui, ó, se eu vier aqui, ó, em configurações avançadas, tá? Eu posso vir aqui, ó, configurações e clicar aqui para ter um melhor desempenho, dou um OK, ele tira o recurso gráfico. Então, para quem tem uma máquina que tem um processador que não é tão legal, que que não tem tanto desempenho assim principalmente né, de velocidade, o ideal é você tirar esses recursos, tá? Até porque tem muito recurso gráfico do Windows que não serve para nada, tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício, bem rapidinho, tá? A gente voltar e terminar aí. Vai lá, galera.
Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, todo mundo aí teve praticamente a mesma resposta, né? É lógico, pessoal, primeiro é analisar a sua máquina. Como é que é a sua máquina, como está o funcionamento dela, porque com base na sua máquina, você consegue, né, ter ali uma base do que você pode estar fazendo de melhor para esse computador trabalhar melhor e assim por diante, tá? Então, o ideal é analisar como sua máquina está funcionando, tá? E aí você vai verificar o sistema. É lógico que a gente vai acontecer muito de alguém chegar e falar, eu quero 10, mas a máquina não suporta 10. A pessoa quer o 10, vai ter jeito. Qual que é a sua obrigação? Explicar que aquele sistema não funciona de uma maneira tão legal, então aí a pessoa deve procurar um outro sistema, tá? Um sistema, aí se ela, mesmo assim, ela quiser, né, você coloca do mesmo jeito. Já aconteceu comigo, por exemplo, uma pessoa queria pôr no PC, eu falei, ó, esse chipset não é para o 10, vai ficar muito lento. Então falou, ó, não, eu quero e acabou. Então tá bom. Depois foi lá e teve que tirar porque ficou muito lento. É evidente, né? Bom, outra coisa que nós discutimos já também, 64 bits, 32 e 64 bits. Então, vamos lá. As diferenças, né? Então, 32 bits, 32 bits é simplesmente 2 elevado a 32, né? Vai dar aí aproximadamente 3,4 milhões. Essa arquitetura também é chamada de x86, por quê? Porque vem da arquitetura Intel 86, né? Que são as primeiras arquiteturas de computadores Intel. Então, qual que é o diferencial dela? Ela só consegue essa base de cálculo, ela não consegue ler mais do que 3,5 GB de memória, né? Na verdade, é menos um pouco, é 3,2, 3,23, uma coisa assim, tá? E a 64 bits, que é a mais atual, é 2 elevado a 64. Aí dá um número gigante, né? Ou ela é chamada de também x64, né? Ou AMD64. Aí mesmo o sistema, foi porque quem desenvolveu essa arquitetura foi a AMD, né? A AMD que desenvolveu esses estudos, e aí ela permite que a Intel use. E hoje é muito difícil você ter que instalar um computador, um sistema 32 bits. Mas, o que você tem que levar em consideração? Não é só a quantidade de memória, tá, pessoal? É também se o processador suporta. Então, você tem que verificar se o seu processador suporta aquela quantidade de memória, tá bom? Desculpa, aquela base de cálculo, tá? Tem que ver se o processador suporta a base de cálculo 64 bits. Não é só a quantidade de memória, tá? Apesar de que também é importante a quantidade de memória. Se eu tiver 2 GB, eu posso instalar um sistema 64 bits? Pode, normal, ele instala. Desde que o seu processador suporte sem problema algum, tá? E na aula que vem, a gente vai discutir sobre software livre. O que vocês têm que entender sobre software livre? Software livre, pessoal, vocês têm que entender que ele tudo tem a liberdade. Você tem que fornecer o código-fonte. É lógico que o Linux é gratuito, mas isso não quer dizer que você não pode cobrar. A liberdade está, inclusive, nisso, em poder cobrar pelo software, tá? Mas nós vamos discutir isso com mais propriedade a aula que vem. E a ARM é uma nova tecnologia de processamento. E essa tecnologia, o que é o diferencial dela, né, dessa tecnologia ARM? O diferencial é que ela consegue ter uma base de cálculo melhor. Então, ela consegue transferir os dados melhor. Essa tecnologia, ela está presente no mundo mobile, então, é uma tecnologia muito presente nos smartphones, mas
A Apple ela quer passar essa tecnologia para os PCs. Não sabemos se isso vai dar certo ainda, mas já há um estudo para passar essa tecnologia para os PCs, tá? Então, a gente só não sabe quando isso vai acontecer e se realmente irá acontecer, tá? Tem isso também, tá? Porque às vezes tem muito estudo que até ele é feito e a tecnologia vai ficando muito cara, aí acaba não compensando, tá bom? Bom, pessoal, então, o que nós concluímos de sistemas operacionais? Sistemas operacionais, ele é aquele que vai fazer com que o seu computador funcione. Simples assim. Tá? Ele vai fazer com que o seu computador possa funcionar corretamente. Tá bom? Galera, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Tranquilo. Tranquilo? Então, na semana que vem, nós iremos trabalhar com software livre, falar sobre o Linux, algumas versões, tá? E voltamos no mesmo horário, das 13 horas, tá? Vou passar mais um exercício para vocês, é o último de hoje. Aí quem já quiser ir saindo e fazendo exercício, não tem problema, tá bom? Pessoal, para quem for aí, não tiver nenhuma dúvida, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.